Pai nosso, Pai nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Essa oração é a oração mais feita na terra, não é? Então a gente ora para que o reino de Deus venha. Desejamos que o reino venha, que a sua justiça, como cantamos, reine sobre a terra. E toda injustiça, todo pecado vai ser vencido naquele dia. Então, eu estava falando semana passada sobre a gente estar preparado. E a preparação essencial é que Deus quer que sejamos santos. Eu tenho uma boa notícia para quem nasceu de novo e entregou a vida a Jesus. A boa notícia é que Deus te predestinou para ser conforme o Filho dele. Amém. Ou seja, você tem um destino de ser como Jesus. E só, e somente só, sendo como Jesus, vamos habitar com Deus. Então essa é a boa notícia. Outra boa notícia é que isso que Deus fez, Ele nos deu o Espírito Santo para que pelo Espírito a gente seja santificado. E Ele ajuda a nossa fraqueza. Até quando a gente não sabe orar, Ele vai orar por nós com gemidos inexprimíveis. E aí eu comecei e li Gálatas 5, Paulo falando para a gente andar no Espírito. E aí a gente não vai cumprir a cobiça da carne. A carne, que faz parte do nosso ser, não é o corpo. Né? A carne é algo que nos induz, que nos leva a pecar, porque está escrito que a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Os dois estão em guerra. A maior guerra que existe no mundo hoje é minha carne e a sua carne contra o seu espírito. Essa é a batalha. E o Espírito quer te dar vitória em nome de Jesus. Então tem obras da carne, que Paulo vai falar, eu vou citá-las, e tem um fruto do Espírito. Interessante, ele fala de obras da carne. Então a carne faz coisas, ou nos leva a fazer coisas que não agradam a Deus. São obras, são feitos. Agora o Espírito, ele produz em nós fruto, que é diferente de obra, né? Se você pega uma árvore frutífera, uma goiabeira, o que ela produz? O que ela produz? Goiaba. A bananeira produz o quê? Banana. E o Filho de Deus produz o fruto do Espírito. Agora, o fruto é algo que nem a goiabeira nem a bananeira por si só produzem. Precisa de ser plantada, regada, cuidada. A mesma coisa o fruto do Espírito. Você precisa trabalhar junto com o Espírito para produzir esse fruto. Mas eu quero falar primeiro aqui que Paulo fala das obras da carne. Vamos ver se isso aqui é uma listinha extensa, mas vou passar por elas. E se você se identifica com essas obras, hoje é um dia bom, como a gente cantou, para a gente se arrepender, né? As obras da carne são Gálatas capítulo 5, versículo 19. Elas são manifestas. E elas são, primeira, está aí na minha tradução, adultério,
palavra, na verdade, grega é porneia, de onde vem pornô, pornografia. Então, a porneia é qualquer relação sexual ilícita, tanto de ato como de desejo, homossexualismo, tudo isso faz parte da porneia. Se você está envolvido com a porneia, é bom se arrepender hoje. Muita gente presa na pornografia é uma obra da carne. E Paulo vai dizer lá na frente: quem pratica essas coisas não vai herdar o reino de Deus. Então você precisa de parar com isso. E nós precisamos ser livres da porneia. Amém? Seja livre da porneia. Não deixe ela dominar seu coração. Qualquer relação sexual ilícita, namorado com namorada, é porneia. Relação sexual ilícita, ok? Fora do casamento, qualquer relação sexual ilícita é porneia. Deus vai julgar aquele que pratica isso. A segunda obra é a fornicação. A palavra é muito perto da porneia, só que ela fala de uma impureza de desejos sexuais. Talvez como Jesus falou, né? Se você olhar para uma mulher, você já cometeu adultério. Então, a fornicação está de mão dada com a pornografia, com a porneia. A próxima obra da carne é a lascívia. Também está ligada a essa área sexual. É luxúria desenfreada, é libertinário, é caráter ultrajante, desaforado. Cuidado para não entrar nisso. Eu sei, a gente ouve, né? De pessoas, casais que vão assistir filmes pornográficos para depois ter relações. É lascívia, é pecado, ok? A próxima palavra é idolatria. Idolatria, interessante, a palavra idolatria no grego é pharmakeia, que é, você vê, parece farmácia, mas tem tudo a ver, porque é o uso de droga, a idolatria, perdoe, isso estou falando da feitiçaria, não, estou falando da idolatria, volta atrás, idolatria, né? Eu pulei para feitiçaria. A idolatria é qualquer coisa que rouba a sua devoção a Deus. Nós vivemos num momento de idolatria absoluta no mundo. E não é adorar a imagem, também é, mas não é isso. Mas eu quero falar da idolatria do celular. Se você deixar o celular dominar a sua vida, acabou. Tem que pôr limite nesse negócio aí. Senão vira idolatria. Você gasta mais tempo no celular do que com as coisas de Deus. Aí, meu filho, você está perdidão. Porque é um negócio que domina o coração. E a pessoa começa a viver, se de repente. Eu tenho ouvido muito comentaristas falarem, e é possível que talvez em 2024 a gente tenha uma queda da internet. Eu te pergunto, se cair a internet, como é que vai ser? A internet está virando Deus. A coisa mais incrível, eu fui fazer exame de sangue. Eu entrei numa sala, devia ter umas 7, 8 pessoas. Todos estavam no celular. Eu me recusei a estar no celular. Coloquei no bolso.
Parece um negócio. E outra coisa, a idolatria do celular, da internet, rouba a sua comunhão. Não só com Deus, com o seu irmão também. Porque é coisa comum você sentar numa mesa, todo mundo com o celular e ninguém conversa mais. Cuidado, irmãos. O meu celular, você pode ver lá. Aí quando eu vou ver a quantidade de tempo que eu gasto com cada coisa, você vai ver que eu gasto mais tempo na Bíblia que por qualquer outra coisa. Então, cuidado para não se deixar dominar. Isso é uma obra da carne. E Deus, onde Ele está? Idolatria. Gente, por exemplo, que tem problema de dívida com cartão de crédito, o que a pessoa tem que fazer? Quebrar o cartão de crédito. Se você está preso na idolatria do celular, é difícil não ter celular. Há 40 anos atrás, mais ou menos 40 anos atrás, não tinha celular, né? Então vamos lá, idolatria, cuidado. Outra palavra, outra obra da carne é aquela que eu comecei a falar da feitiçaria, que é farmaquéia, que é uso de droga, arte mágica, feitiçaria. Quer dizer, você quando se droga ou tem um vício, você está praticando feitiçaria diante de Deus. É um negócio sério. Próxima obra é a inimizade e porfia, que é contenda, disputa, discussão. Parece que tem gente que ama contenda, ama discutir, né? Ama ganhar, disputa. Então, cuidado, isso é obra da carne. Outra, ciúme, né? É um zelo ardoroso de defender sua posição. Você fica indignado com a outra pessoa. E o ciúme pelas coisas que o outro tem. Outra palavra que pega a gente, que é um terror, é a ira, obra da carne. A palavra grega usada aí tem duas palavras para ira. A usada aí é tumos, que é uma explosão, né? Uma paixão, uma raiva, fúria, uma ira que ferve, um ardor. A outra palavra é irai-vos, não pequei. Outra palavra é mais suave, né? Você pode ficar irado contra coisa injusta, mas não pode pecar, não pode explodir. Outra palavra, discórdia, é quando você se coloca acima do outro e discorda e adota um partidarismo, né? Veste a roupa de um partidarismo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, exemplo bíblico, né? Mas tem muito partidarismo no mundo hoje, né? Cuidado. Outra palavra, dissensão, que é divisão. Pessoa que fala e quando ela fala, ela produz divisão entre as pessoas, obra da carne. Outra palavra, facção, que é quando você participa de um grupo que escolhe os seus próprios princípios. Eu, outro dia pregando, eu falei, muitas vezes a pessoa cria um Deus para si. O meu Deus permite tudo. Quando a pessoa cria um Deus para si, está bem dentro disso aí, cuidado também. Outra palavra é a inveja. A inveja é podridão dos ossos, leva você à corrupção. Engraçado, né? Você pode ver Provérbios 23, 17, se você quiser anotar. Mas aí eu vou para outra palavra que é bebedice. Quando a pessoa começa um pouquinho, mas é um pouquinho, vai aumentando. A Bíblia diz que o vinho tira o entendimento. A pessoa não tem entendimento e é pecado. Outra palavra que os crentes não gostam muito, glutonaria.
A glutonaria é quando você come sem medida. Eu fui almoçar com uma pessoa um tempo atrás, aí o meu prato do peso, ele vai variar de 400 a 500. Se eu botar 500, eu estou comendo demais. Né? O irmão botou 1 quilo no prato dele. Eu fiquei assim, né? Podia pelo menos dividir em 2, né? Mas cuidado aí com a glutonaria. Mas ele podia comer 1 quilo, porque ele era 2 de mim. Aí nem é glutonaria, mas gente, cuidado com a sua boca, né? Vigia. E aí Paulo diz que outras obras da carne são coisas semelhantes, que quem vive na prática dessas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí agora ele fala do fruto, mas o fruto do Espírito aqui tem um mas glorioso, né? Em oposição à carne, porque o Espírito e a carne são inimigos mortais. Vou repetir. O Espírito e a carne são inimigos mortais. Quando você está andando nas obras da carne, o Espírito não está lá. Mas quando você pede socorro ao Espírito, Deus, eu não consigo vencer esse negócio. Aí pelo Espírito você pode vencer. Amém. Se você pedir a ajuda dele. Amém. Né? Talvez você deva parar e dizer, Deus, eu pratiquei, eu lendo as obras da carne, eu estou em todas. Então me socorre, me ajuda a ser livre. Amém. E o Espírito Santo, se você é filho de Deus, se o Espírito Santo habita em você, ele vai te socorrer. Amém, aleluia. Aí vem o fruto. Mas o fruto, né, como eu disse antes, o fruto é espontâneo. Faz parte da natureza do Filho de Deus produzir fruto. Olha isso. Outra coisa legal. Faz parte da natureza de Filho de Deus ficar cada dia mais parecido com Jesus. Será que estamos ficando mais parecidos com Jesus? Em caráter. Então vamos ver o fruto do Espírito. O primeiro é bem óbvio, né? O fruto do Espírito é amor. Amor. Na verdade, o fruto do Espírito é amor, é o primeiro e é através dele que todos os outros funcionam. Então o amor é essencial. O amor, Paulo vai dizer em outra carta, Efésios, que o amor é a plenitude de Deus. Quando você tem amor, o Espírito Santo derramou amor no seu coração, você tem a plenitude de Deus. Muito lindo, né? Então pense em Jesus. O amor, ele amava o próximo de tal modo que o levava a curar os enfermos, expulsar os demônios. Só quando você ama é que você prega o Evangelho também. Aliás, eu diria que eu e você não temos autoridade para pregar o Evangelho se a gente não amar. A gente tem que amar as pessoas para pregar para elas. Porque o amor, ele está temperado pela verdade. Não é? Porque o pai que ama o filho, o que a Bíblia diz? Ele corrige o filho. Então o amor, ele corrige, ele exorta. Ele fala do pecado. Agora, aquele evangelho, quando você não fala do pecado, você só quer o bem da pessoa, mas não fala do pecado, então não é amor. Você não está amando a pessoa. Então, Jesus, ele amava, ele curava doentes, expulsava o demônio, mas ele também repreendia os duros de coração. Jesus falou as coisas duras de ouvir, viu? Ele amava os discípulos dele de um modo especial, até que ele deixou um novo mandamento: que vocês se amem uns aos outros como eu vos amei. Então o amor, ele dura para sempre. Está escrito em 1 Coríntios 13. E o amor pendura, vamos usar essa palavra, todos os outros frutos. O segundo fruto é a alegria, né? Amor, alegria. Alegria, em Hebreus 1 diz que Jesus amou justiça e odiou iniquidade. Por isso,
Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. A pessoa verdadeiramente alegre no espírito, ela ama a justiça, ela odeia a iniquidade. Essa é a verdadeira alegria. E essa alegria nos fortalece. Porque essa alegria é um sustento. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Mas ela está ligada à justiça e o ódio ao pecado. Aquilo que Deus aborrece. O próximo fruto é paz. Paz. Eu amo o texto do Salmo 119 que diz: muita paz tem aqueles que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Por isso eu amo a palavra de Deus. Muita paz, não é pouca, não, muita paz. Alguém definiu como um estado tranquilo de uma alma que tem certeza da sua salvação em Cristo e que não teme nada, porque teme só a Deus e está contente com a sua porção terrena, qualquer que seja. Paz é o que aconteceu com Jesus na hora mais escura, lá no Getsemane, quando ele foi ser preso, ele tinha paz. Paz. Ele não resistiu à prisão, ele não vocês estão fazendo uma coisa injusta, não se defendeu. Ele tinha paz diante de Anás, Caifás, Herodes e de Pilatos. Vai ler lá que você vai ver que Jesus tinha paz. E ele diz para nós, né? A minha paz vos dou. Essa paz que enfrenta as horas mais difíceis e está com o espírito tranquilo. Quando a gente perde a paz, a gente perde um monte de coisa. A gente pode explodir também. Eu perdi minha paz essa semana com alguma coisa e de repente eu estava nervoso, estava gritando à toa. Não perca a sua paz, porque ela é fruto do Espírito. O próximo fruto é a longanimidade. Longanimidade, macrotomia, tolerância, paciência, demora em punir o pecado. Deus é longânimo. Então, se ele é longânimo, ele quer produzir isso em nós, ou seja, tolerância com as pessoas, paciência com as pessoas. Não vai ser demorado em punir o pecado do outro, em julgar o outro. Só os longânimos agem assim. Esse fruto nos ensina a sermos tardios em irar. Não ira depressa, porque a gente tem paciência com o erro do outro. Pensa que você também errou. Outro fruto é a bondade, a benignidade. Eu gosto de uma definição que eu li em algum lugar, em algum tempo, que a benignidade é aquela bondade gentil, aquela gentileza, né? Olha como Jesus tocou as pessoas com gentileza. O leproso chega e fala: se quiseres, podes me purificar. A Bíblia diz: Jesus falou: eu quero, e tocou o leproso. Dificilmente alguém ia tocar o leproso, mas a benignidade levou Jesus a agir desse modo. E a Bíblia diz que é a benignidade do Senhor, essa gentileza, em nos conduzir ao arrependimento. Amém. Então eu espero que Deus, na sua benignidade, esteja nos conduzindo hoje ao arrependimento. Amém. A deixar as obras da carne. Ele está te falando: olha, vem cá, vamos consertar esse negócio. Eu tenho poder para mudar a sua vida. Está falando com você. Presta atenção. Aí a próxima fruto é a bondade. Bondade de coração. Jesus foi bondoso com o jovem rico, que ela achava que para entrar no céu ele era bondoso. Não era, mas Jesus o amou. Então essa bondade de coração que está
que é só o Espírito Santo pode produzir em nós, que nos leva a fazer atos de bondade. Atos de bondade, de socorrer pessoas. Está muito ligado à misericórdia também. O próximo fruto é fé ou fidelidade. Não é essa fé que o mundo fala, né? A fé do mundo não é a fé bíblica. A fé bíblica é você crer de acordo com o livro de Deus. A fé bíblica é definida como fidelidade. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus foi fiel ao Pai do primeiro ao último dia dele na terra. Ele foi fiel à obra que o Pai mandou fazer. Ele tinha uma comida para comer, que era fazer a obra de Deus e completar a obra. E isso só é possível quando você é fiel. Fidelidade está muito ligada ao que você é, que você fala. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Se você falar, cumpra. A próximo, acho que falou muita gente também, deu uns silêncios. Próximo fruto é a mansidão. A marca do manso é a humildade. Ser manso não é ser apático ou indiferente, mas é não agarrar os seus direitos. Olha o que Jesus fez. A Bíblia diz que ele não agarrou o direito de ser Deus. Ele era Deus aqui, mas ele não agarrou isso. Ele não chegou lá e falou: ó, moçada, eu sou Deus, acaba aí. Não, ele não fez isso, porque ele era manso. Ele se entregava ao Pai. O manso se entrega. O manso não fica se defendendo. O manso se entrega. Tem hora que a gente precisa parar e se entregar. Não ficar agarrando direitos. Né? Próximo e último aqui, fruto é o domínio próprio. Né? Eu fico assim, incrível na Bíblia, uma passagem que Paulo está pregando para o Félix, e ele está pregando, com certeza Paulo não está falando assim: ó, Félix, deixa eu te falar, Deus tem um plano limpo para a sua vida. Isso aí é um chavão que muitos fazem, né? Ele não fez isso. Ô Félix, deixa eu te falar um negócio, você precisa de domínio próprio, cara. É isso que ele estava pregando. E sabe por quê? Porque senão Deus vai te julgar. Estava falando do juízo final também. Imagina o evangelista de hoje. Domínio próprio, juízo. Isso é um bom evangelista, Paulo. Ele era um bom evangelista, não é? Ele diz: Deus me chamou para evangelizar. Se a gente imitar Paulo, vai ser bom evangelista. Então olha o que ele pregou. Vamos pregar. Amém. Né? O evangelho. O domínio próprio, Jesus é o maior exemplo. Porque ele ficou impassível diante da injustiça quando ele foi preso. Não revidou. Ele teve autocontrole, temperança. Oh Deus! Eu podia dizer: me socorre, né? Eu também. Vem me socorrer e produzir esse fruto em nós. Essas são as grandes preparações para você ser santificado e poder ver o Senhor. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu vou repetir: sem santidade ninguém verá o Senhor. Estou falando disso. Né? E lembrando que Paulo diz, né, que o próprio Deus da paz os santifique por completo. Deus está nisso. Deus está Ele está compromissado em santificar os seus filhos. Você é filho de Deus? Se você é, Deus está compromissado em te santificar e fazer de mim, de você, parecido com Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Vamos sim.
que o próprio Deus da paz o santifique por completo, o espírito, a alma e o corpo. Eu falei esse tempo todo do espírito. Agora a alma é psique. Temos aqui uma psicóloga, né? Uma pessoa com a área psicológica transtornada não tem paz, não consegue ser inteira, né? Vai ter muita dificuldade. Então nós precisamos estar preparados também psicologicamente para a vinda do Senhor. Senhor Deus, cura minha vida, me liberta, não deixa eu ficar preso ao passado, preso ao que meu pai fez, que a mãe fez, que fulano fez comigo, né? Porque tem toda a ligação à mente, à vontade, às emoções. Então a emoção desequilibrada, aí a pessoa não consegue ter uma vida normal. Como eu ouvi aqui que vocês ontem, parece falar de Romanos 12, né? Transforme-se pela renovação da sua mente. A mente precisa estar purificada, limpa, lavada no sangue do Cordeiro e renovada pela lavagem da água da palavra de Deus. Por isso você precisa amar a palavra de Deus, amar a comunhão, amar conversar uns com os outros, porque à medida que a gente conversa, abre corações, nós vamos sendo curados. Amém. É o psicológico, é a mente. Amém. E se entregar à meditação. Jesus falou, olha o que Jesus disse: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. O problema da alma é que ela não descansa. Tem gente que não consegue descansar a alma, nem é o corpo, a alma está sempre exaltado, né? E a alma precisa descansar no Senhor. E o segredo é o jugo de Jesus, que é suave, o fardo dele que é leve. Eu dei a figura na semana passada, para quem não teve, vou repetir brevemente, né? O jugo é canga. Se você é do interior, você vai saber que eles botavam 2 bois para puxar o carro de boi e botava canga em um boi e no outro, né? Era um boi, normalmente o par, né? A parelha de bois era um boi mais forte com um menos, porque o mais forte sabe o caminho, o mais forte ajuda o mais fraco. Agora, nosso parceiro é Jesus, é brincadeira, né? Ele é o boi forte, né? E ele sabe o caminho, porque ele é o caminho. Então você não vai errar o caminho se estiver no jugo dele. Agora ele deu uma boa notícia: o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Então hoje Jesus está convidando você a colocar, a se prostrar e deixar ele colocar o jugo dele sobre você. É leve e vai te ajudar. Aí, estou quase terminando. Semana passada eu falei demais, hoje eu prometi que não ia falar tanto. O próximo corpo, alma e espírito, o corpo, né? O corpo, a palavra corpo é soma no grego, de onde vem somatizar, né? E de onde vem tanta doença no corpo, né? O corpo se cessando. O corpo se cessando, ele é templo do Espírito Santo. O corpo não pode ser entregue à porneia, à prostituição, a desejos sexuais, coisas assim, porque você peca contra o corpo quando você pratica isso, em fugir do pecado. O corpo precisa ser cuidado.
Você precisa ter um equilíbrio entre sono, alimentação e exercícios. Né? Eu estava conversando com uma pessoa ontem que está fazendo dieta. O corpo precisa dessas coisas, mas cuidado com as coisas que o mundo prega. Cuida bem do seu corpo, porque a ansiedade e a preocupação nos leva a não cuidar bem do corpo. E aí o corpo fica sofrido. Aí o corpo sofre de muitos modos. Não pode. O corpo, diz aqui, é templo do Espírito Santo. Se você destruir seu corpo, Deus não destruirá, está escrito. Na Idade Média, eles achavam que o corpo era mau. Então o corpo era onde eles achavam que o corpo era onde tinha o pecado. Então eles pegavam o chicote, você vê aqueles filmes, né? E se chicoteavam, porque o corpo tem que ser. Nada disso. O corpo não é mau em si. O problema não é o corpo, o problema é a carne. O problema é a carne, não é o corpo. E a carne não é o corpo. O corpo não é carne. Essa foi brilhante, né? Então, fuja da imoralidade sexual. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Né? O Espírito Santo veio habitar em você e o seu corpo é um templo. Então, cuida do seu corpo aí. Amém. E pede ajuda, né? Pede socorro, cuida bem dele. Não é fácil. Eu faço pilates cada coluna, 2 vezes por semana. A gente fica querendo andar de bicicleta, né? E aí, se o corpo não está bem cuidado, e esse celular, esse trem aqui, esse relógio, esse trem aqui que o meu filho me deu, ele é chato demais. Ele falou: você precisa levantar, você fazer exercício agora, anda 5 minutos pelo menos. Agora não é fácil, né? Ele está pior que o Guilherme. Vai pegar piso, vai andar, correr agora, né? A natação. Ele é assim. Mas, gente, deixando as brincadeiras, agora eu vou 3 textos ler e terminar. Jesus virá. Nós cantamos hoje um louvor, né, muito bênção, né? Jesus virá para um povo santo. Ele virá com os seus santos para um povo santo. Se você é santo, o seu Espírito é santo. E o seu Espírito Santo, não o Espírito Santo, o seu Espírito Santo, vai vir com Jesus. Se você tiver morrido, vai vir com Jesus e o seu corpo vai ressuscitar. Aí, tragada foi a morte na vitória. A Bíblia vai dizer: a nossa cidadania está nos céus. Queridos, somos cidadãos do céu. Nós não somos cidadãos da terra. Nossa esperança está nos céus. Não fica tão preso à terra, porque senão você não vai ver Jesus voltar. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador. Maranata, ora vem, Senhor. O Senhor Jesus Cristo, que pelo poder que o capacita a sujeitar todas as coisas a si, transformará o nosso corpo humilhado, tornando semelhante ao seu corpo glorioso. Ah, como eu desejo isso. É um corpo glorioso, né? Sentou, sem problema na coluna, com os dentes todos de volta. Corpo glorioso, né? E aí Hebreus vai dizer assim, né, Joãozinho? Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Então, semana passada e hoje, eu estou te encorajando a buscar ser santo. Amém. Senão, você não verá o Senhor. Não tem outro caminho. Amém? Amém. E último texto. Olha isso, que maravilha. Como diz meu neto, olha isso, vovô. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação àqueles que os oprimem e dar alívio a vocês que estão sendo oprimidos. E a nós também, porque quando Jesus voltar, a igreja vai estar sendo perseguida e oprimida. Isto acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com seus anjos poderosos em meio a chamas de fogo. Aquela descrição enchendo os céus. Ele punirá os que não conhecem a Deus, aqueles que não se submetem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da sua poderosa glória. Isso acontecerá. Isso acontecerá, com certeza, no dia em que Ele vier para ser glorificado por seus santos. Você pode repetir comigo? Ele virá para ser glorificado em seus santos e admirado por todos que creram, entre os quais vocês estão, porque creram no nosso testemunho. Quando Jesus vier, e Ele nos tornar glorificados, porque tem um corpo de glória preparado para cada um de nós, que é esse corpo aqui revestido de glória, que é imortal, que não tem, pode atravessar paredes, pode viajar de um planeta para outro em microsegundos. Star Wars é brincadeira para nós. Nós tiramos de letra porque estamos glorificados. Seremos como Ele é. E aí a gente vai ser tão bonito, tão glorificado, que as pessoas vão querer nos adorar. Não adora a mim, não, adora a Jesus. Eu sou só o filho dele que Ele me glorificou. Você não tem desejo disso, não? Você não acha que o preço para deixar o pecado vale a pena, não? Amém. O pecado, queridos, ele te abraça por um tempo. A Bíblia diz que você tem o prazer do pecado por um tempinho. Mas depois do inferno, o negócio pega, né? Agora, quem faz a vontade de Deus, que faz parte do reino, vai ser glorificado e viver para sempre com o Senhor. Qual que é a sua escolha? O que você prefere? Uma coisa linda que Deus faz é que Ele te dá direito de escolher. Então eu espero que você escolha a vida, escolha Cristo, escolha a verdade, escolha ser santo como Ele é santo, porque aí você vai estar do lado vencedor, porque só tem um lado vencedor, e é Jesus Cristo. E Ele vai vir reinar, e como nós cantamos, Ele vai vir julgar o mundo, e eu espero que você não esteja no lado do juízo final. Em nome de Jesus.